Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. E lembrando vocês que esse episódio chega na sua casa e onde você estiver com a força de Medicom, medicamentos especiais, especializadas em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para te auxiliar na aquisição judicial, além de te oferecer uma farmácia digital e moderna. Acesse o QR Code e garanta a vantagem exclusiva de 5% de desconto com o cupom PODCAST. E Cristal Distribuidora, referência nacional há 38 anos, em materiais hospitalares e medicamentos, com 3 centros de distribuição no Brasil, garante logística personalizada para consultórios, clínicas e hospitais. Acesse o QR Code e garanta 5% de desconto na sua aquisição com o cupom PODCAST Saúde. E agora vamos àquilo que mais interessa aqui no programa, que é a nossa entrevista. Roda a vinheta. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. E hoje com mais um parlamentar aqui. A Tanise já esteve conosco e hoje é a vez do marido dela conversar com a gente. Ele que é deputado estadual, já foi por 2 vezes vereador, 2 vezes conselheiro tutelar, e agora tenta o 3º mandato no ano de 2026, para contar toda a sua trajetória na saúde e para falar do tema de cuidar de pessoas, os desafios das políticas públicas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho o orgulho de receber aqui hoje Elisandro Sabino, o carioca mais gaúcho que a gente conhece. É isso aí. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conte para nós quem é o Elisandro e o que tu faz, além de dar entrevista aqui pra gente. Bom dia. Bom dia, obrigado, José. É uma oportunidade de estarmos juntos aqui. Como tu já bem disse, são 2 mandatos de conselheiro tutelar, 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado estadual, e agora, nesse momento, pré-candidato à reeleição, né, de deputado estadual. É um momento muito especial que eu tenho vivido na minha vida. Afinal, em toda a minha caminhada, ainda na juventude, na adolescência e juventude, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na ocasião, a nossa inserção na vida pública começou um dia, eu me lembro, meu pai chegando em casa e dizendo para minha mãe, eu me lembro desse dia assim, de forma muito clara, o pai disse assim, sabe, eu vi um anúncio e eu me inscrevi para concorrer ao Conselho Tutelar. Daí a mãe, pro conselho, o que é isso e tal? E aí o pai começou a explicar que era um trabalho com criança e adolescente e tudo mais. E o pai concorreu naquela eleição, 30 anos, muito mais de 30 anos atrás, e foi a 2ª eleição do Conselho Tutelar em Porto Alegre e no Brasil. A Porto Alegre foi pioneiro no Conselho, e o pai foi o mais votado na cidade, né? Meu pai era barbeiro, cortava cabelo na Zona Sul de Porto Alegre, na Otto Niemeyer com a Jaguari, a antiga Jaguari, que hoje é Antônio, Rua Silvio Silveira Soares. Então... Qual o nome do pai? Eliseu Sabino. Eliseu Sabino. E o pai era um camarada muito popular, a barbearia muito popular, né? Ele e o irmão dele cortavam o cabelo, e eu me lembro assim que a barbearia tinha uma pegada que até hoje eu não vi igual. Que eles eram, os dois, o meu pai e o meu tio, eram os stand-up, entendeu? Naquela época não se falava em stand-up. E os dois eram stand-up, contavam histórias, eles desenvolviam histórias e aí o cara ficava cortando o cabelo e eles não terminavam a história, o cara voltava no outro dia e aquela história, e eles continuavam. Era um troço meio muito bacana, assim, que envolvia o cliente, o salão sempre lotado. Naquela época não existiam as barbershops, que hoje tem em cada esquina. Barbearia gourmet. Não tem sinuca, com
acesso à água, bebida e tal. Café não tinha. O cara chegava, cortava o cabelo, era na navalha, era no corte, na tesoura. Mas olha que legal, aí nessa maneira deles tratarem as pessoas, tu criava um interesse de voltar, porque eu sempre brinco aqui que cliente não é o cara que te compra, cliente é o que volta depois. Esse é o cliente. É isso aí. E fisgava mesmo. O pessoal ficava. E aí, quando o pai concorreu ao conselho, o pessoal ajudou e tal, e ele foi mais votado em Porto Alegre. Logo em seguida, o pai concorreu ao vereador e se elegeu também. Numa época que não tinha rede social. Não, sem rede social. Era no boca a boca mesmo. Naquela época, quem tinha telefone de discar, né, aquele de discar, era rico. Então, era a era do analógico mesmo. Né? E aí o pai concorreu a vereador da cidade e se elegeu vereador. Tá? Isso foi no ano de 1996, quando ele se elegeu vereador. 30 anos atrás. Então, ali foi quando ocorreu a minha inserção na vida pública. Né? Acompanhando o pai, vendo ele fazer discursos na tribuna, se preparando para discutir o plano diretor, para discutir... A época era muito forte o Fórum Social Mundial, o orçamento participativo aqui em Porto Alegre. A gestão era do governo PT, né? E o meu pai, naquela época, era do PTB. Então, eu acompanhei esse processo. E aí, em 2001, há 26 anos atrás, 25 anos atrás, eu concorri a conselheiro tutelar a primeira vez. Aí fui o mais votado de Porto Alegre também, né? Acompanhando a mesma batida do velho pai. Fui o conselheiro mais votado, fiz todo o mandato de conselheiro tutelar, fui à reeleição em 2004, porque naquela época hoje o mandato de conselheiro tutelar é 4 anos, naquela época era 3 anos. Sim. Eu fiz o mandato de 3 anos, fui à reeleição, me reelegi de novo mais votado, fazendo mais votos. E aí já estava concluindo a faculdade de Direito na época, e aí no último ano eu fui coordenador geral do Conselho Tutelar de Porto Alegre, corregedor na corregedoria do Conselho Tutelar, né? E tive então essa inserção. Saí dali pronto para concorrer a vereador, mas não concorri. Apoiei um candidato. O pessoal não acreditava que eu não ia concorrer, porque eu tive uma visibilidade muito boa como conselheiro tutelar, especialmente no ano de 2007, e a eleição de vereador era 2008. 2007 foi quando, através de uma mobilização nossa com a Câmara de Vereadores e com o prefeito, nós conseguimos aumentar de 40 conselheiros tutelares para 50 conselheiros tutelares, de 8 conselhos tutelares para 10 conselhos tutelares em Porto Alegre. Foi na minha gestão, quando eu era coordenador-geral do Conselho de Porto Alegre. Fizemos um mapeamento, um planejamento, uma organização, levamos a apreciação do prefeito, o prefeito concordou, levamos a apreciação da Câmara, a Câmara aprovou e deu certo. Aí eu dei muitas entrevistas, estava sempre na mídia, na grande mídia, falando, aí veio as eleições do Conselho Tutelar, a pauta era positiva, era uma pauta de conscientização, porque recentemente nós temos visto algumas pautas não tão boas assim. E no que diz respeito ao Conselho. E eu entendi claramente que essa era a minha missão. Essa era a minha missão. Por conta de que o trabalho com a infância e a juventude, com a criança e adolescente, eu me apaixonei. Eu enfrentava situações de abuso, de maus tratos, de violência intrafamiliar, doméstica. E isso via na ação, na articulação e no fortalecimento da rede de atendimento integrado. Eu me lembro assim de experiências de chegar em casas, crianças vítimas de abuso, né, flagrante ser dado com a polícia junto, entende? E especialmente quando eu tinha 9 dias de conselheiro tutelar, na minha primeira gestão, eu peguei um caso de abuso perpetrado pelo padrasto, né, a uma menina de 7 anos de idade. E foi dado flagrante. Eu tive que acompanhar todo esse caso. 2 semanas depois, a mãe veio falar comigo. E qual era o questionamento da mãe? Onde é que está o meu marido? Estava preso? Quando é que vão pôr ele em liberdade? A mãe queria de volta o marido, o qual tinha estuprado. Eu tenho uma... Eu não queria entrar em polêmica, mas não tenho o que fazer. Fazer o quê? A culpa disso é psicológica,
Porque eu vou contar uma para ti, que eu não deveria contar, mas azar, depois me processa. Eu vivo um caso desse na minha família, onde eu tenho uma esposa agredida diariamente, não é a minha esposa, né? Mas eu tenho uma pessoa da minha família que é agredida diariamente pelo marido, e ela briga de foice, se tiver que brigar com alguém, para não prender ele, para não denunciar ele, porque ela ama ele, porque ele vai mudar, só que ele vai mudar faz 5 anos. E cada vez piora a situação. E é uso de droga, e é um filho que tem problemas também, e a mulher sofre esse tipo de abuso dentro de casa. Onde que eu posso buscar? É a internação? O problema é psicológico? A gente acredita na espiritualidade, talvez seja espiritual também. Onde que eu posso buscar, no mínimo, uma ajuda para essa pessoa? É uma relação tóxica, né, que os dois têm, e não tem dúvida que tem que ativar a rede. Hoje, o sistema de proteção para as mulheres, as delegacias especializadas para a mulher, elas estão cada vez mais equipadas e com expertise para lidar com situações exatamente igual a essa, porque, inevitavelmente, isso poderá gerar em um futuro, ou no futuro próximo, um desastre. Claro. Um desastre. E eu já pensei em eu tentar intervir, como não é meu parente, é parente da minha esposa, eu temo em entrar e fazer bobagem, eu não quero gastar meu réu primário com coisa que não é minha. Não convém. O que é necessário e é dever de todos é justamente buscar essa articulação da rede. E aí, depois eu posso te passar um contato específico, buscar essa ajuda através da orientação, porque os profissionais eles vão lá e eles vão fazer o escaneamento da situação. Eu agora, inclusive, consegui, através de uma luta, discurso meu na tribuna da Assembleia Legislativa, denunciando o fechamento da DEAN, Delegacia Especializada da Mulher de Rio Grande. Imagina, Rio Grande, uma cidade de polo, estava com a Delegacia da Mulher fechada. E eu fiz ofício, recebi ofício da promotora local, fiz ofício ao chefe da Casa Civil, subi na tribuna, me manifestei 2 vezes sobre esse tema, inclusive um dos meus últimos discursos, eu disse assim, eu não paro de falar sobre esse assunto até que a Delegacia Especializada da Mulher de Rio Grande seja reaberta. E aí, a questão de 2 meses atrás, reabriram, com uma grande inauguração, pela qual, lamentavelmente, não pude participar em virtude da agenda, mas estava lá o meu representante local, o Miguel Tunes, que é o meu assessor de Rio Grande, e reabrimos a Delegacia Especializada da Mulher. Então, a mesma coisa, uma criança vítima de abuso, é a Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, o DECA Vítima. Então, voltando, eu fui conselheiro tutelar, eleito e reeleito, e saio do conselho tutelar, apoio um candidato na época e fiquei na assessoria, eu era advogado, aí fiquei como assessor jurídico do DEMAB, Departamento Municipal de Habitação, fiquei ali por alguns anos, por fim eu coordenava o jurídico do DEMAB, tinham 21 advogados, então toda a parte que envolvia licitações, a unidade de regularização fundiária, o direito civil, o direito trabalhista, ficava sob o nosso comando no DEMAB. Aí depois fui para a SMOV, que é a Secretaria de Obras e Viação, como assessor técnico jurídico, e finalmente em 2012 concorri a vereador. Aí que vem a pergunta que eu preciso te fazer aqui, que está no script, essa eu não posso fugir. Tem gente que gosta de se incomodar. E eu, por exemplo, sou árbitro de futebol, eu gosto de me incomodar. Agora, entrar para a política é muito gostar de se incomodar. O que te motivou a entrar agora nessa parte da política para concorrer? Tá bem. Então, eu acompanhei meu pai, sendo vereador da cidade, isso me motivou muito. E eu entendi, Gisele, que se eu atendo um caso em específico, como eu atendia no meu escritório como advogado, uma vozinha que vinha buscar uma ajuda de uma tutela, de uma guarda em relação àquele netinho, aquela netinha que estava sofrendo violência lá em casa, eu entrava com a ação, eu tinha
né, tenho a experiência do envolvimento da rede, buscava um laudo psicossocial, buscava um laudo de assistência social, me municiava para substanciar com elementos probatórios o juiz, e aí depois então entrava com a ação, ganhava a guarda para aquela vozinha, ter o cuidado que aquela criança merecia. Ali, seguramente ia 1 ano e meio, 2 anos de muito trabalho. Eu entendi que na vida pública, na atividade da vida pública, através de proposições de projetos de leis, de ações, eu posso trabalhar no macro, eu posso trabalhar de uma forma potencializada através da execução de políticas públicas. Inclusive, no meu mandato de vereador, eu fiz um mestrado em Direito com ênfase em PP, Política Pública, ou Políticas Públicas. E eu entendi isso claramente. E a única forma de você mudar a sociedade, a única forma de ter resultados efetivos é através da política. As pessoas podem até dizer ou apresentar uma fala contrária à política. Na verdade, as pessoas, quando falam que não gostam de política, elas não estão dizendo que não gostam de política, elas estão dizendo que não gostam de politicagem, que é a má versação, é a má forma de fazer a política. Porque a política, na etimologia da palavra, que é polis, é a administração da cidade. É realmente você poder gerir a cidade. A política você faz em casa. Tem a política da boa vizinhança, né? Quando fala com o vizinho e tal, quando precisa resolver uma situação, a política no trabalho, né? No ambiente, né? Junto com os colegas de trabalho, é uma boa política. Né? Isso é política. Né? Agora, quando há desvio, quando há corrupção, quando há abuso de poder e autoridade, isso... Toma lá da cá. Isso é a politicagem. O povo, né? Isso é a politicagem. Aí as pessoas acabam, não gosto de política. Não, a política, ela é extraordinária. Então, eu entendi isso claramente. E fundamental para a sociedade, se a gente não discutir isso, se eu não buscar soluções dentro da política, nada avança no Brasil, nada avança na sociedade, nada avança no bairro, nada avança em casa. Eu tenho que ter uma boa política com quem vive comigo também. Por exemplo, eu não me dou bem com a minha mulher, como é que nós vamos avançar no casamento? Eu tenho que me dar bem com ela. Claro. E achar uma maneira da gente se dar bem. Aqui tem uma pergunta bacana para a gente dar andamento. Projeto de lei que tem um protocolo para atendimento de urgência em saúde mental. Sim. Já tem estruturado isso? Como que funciona? Então, quando eu apresentei esse projeto, é em virtude daqueles casos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, acontece no Brasil e no mundo, mas especificamente aqui no Rio Grande do Sul, aquelas situações da pessoa que entra em surto psicótico e aí chega a Brigada Militar, né, e a Brigada tem um funcionamento e uma atitude e um preparo para o policiamento ostensivo, né, e aí chega e a pessoa está em surto, está com uma faca, etc., né, ou subindo em cima de um carro, um surto psicótico, pulando em cima do carro, e aí o Brigada, ele, no manejo, daqui a pouco até diante de um ataque ou alguma situação, se a pessoa está com a arma branca, que seria a faca, obviamente ele vai ter que fazer uma forma de conter, senão ele morre. O ataque com faca ele é um dos mais perigosos e letais, porque a pessoa acha que não vem, pega uma veia, morre na hora. Então, o Brigada vai acabar desferindo um tiro, isso é normal. Mas ocorreram situações aqui no estado em que a pessoa estava com surto psicótico e que, se houvesse um bom manejo, não teria tido desfecho trágico da morte. Né? E a pessoa que está em surto psicótico, ela está, obviamente, fora do seu juízo normal, ela precisa de uma contenção, de uma atenção. Então, o nosso projeto de lei, ele vem no sentido de que o Corpo de Bombeiros, em articulação com a SAMU, possam ser os primeiros a serem acionados. É um protocolo, né, em que, através de uma legislação que nós estabelecemos, isso aconteça. Eu tive, apresentamos esse projeto de lei justamente na transição do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, do Comandante Fortes,
para o comandante Matei, né? E eu estive com os dois, inclusive, nós tratando este tema deste projeto de lei, paralelamente com o secretário de Segurança Ikeda e com a então secretária da Saúde, na época, a secretária Bergmann. E nós percebemos que, por parte do governo, havia um protocolo nesse sentido já sendo montado, e o nosso projeto de lei ele vem em consonância, exato. Inclusive, nós deixamos acordado com o governo que eventuais necessidades de uma adaptação no projeto através de uma emenda para que fique em consonância com o protocolo estabelecido e estudado pelo Estado do Rio Grande do Sul, possa acontecer. É óbvio, né, Gisele? Se aquele caso de Novo Hamburgo, o cara estava com arsenal em casa, atirando. Descontrolado. Né? Não é caso para chegar ao corpo de bombeiro nem a SAMU. Ali é a brigada, ali é o policiamento ostensivo, ali é o boy e tal. É o tático, não tem dúvida. Então, esse projeto é um projeto muito, muito claro que visa proteger vidas. Tu sabe que eu sou bombeiro fui bombeiro 12 anos na minha cidade, lá em São Sebastião do Caí, socorrista, especialista em resgate veicular. Inclusive até curso ajudei a promover lá na cidade. E uma das coisas, quando a gente ia atender surto psicótico, era ir com a polícia junto. Mas aí, o que a gente percebia, muitas das vezes o cara se irritava mais por ver o policial. Exato. O que começou a acontecer? Como nós somos conhecidos já de cidade desse tamanho, todo mundo se conhece. Família. Estava acontecendo uma briga familiar. Nós chegávamos fardados lá na ocorrência. Fardado de bombeiro, sem arma, sem nada. Pô, Lisandro, dá um tempo, né? Dá uma segurada aí. Pô, te conheço desde criança. Aí, naquela conversa, o cara ia acalmando. Porque não é comigo o problema dele. E aí já tem aquele vínculo. Tu vai conhecer, pô, o cara veio aqui fardado, o bombeiro ele já passa uma... A gente brinca que é bombeiro. É coisa do bem, é bombeiro. Tu já chega com uma visão mais tranquila para a pessoa. Eu acredito que sendo isso estruturado e tu tendo o preparo, porque às vezes o que eu vejo do poder público é falta de preparo. E vou criticar aqui o pessoal da SAMU. A SAMU, eu vejo atendimentos da SAMU que me irrita. Pelo amor de Deus, tu é o suporte básico de vida da pessoa, tu tem que entregá-la bem no hospital. Aí tu maneja de qualquer jeito, tu faz uma tala de qualquer jeito, tu causa uma sequela no paciente, tu tem que entregar no máximo dos máximos dentro do hospital, para que o atendimento dê continuidade, evolução. Sim. Então o preparo está na falta de treinamento. Eu não sei se tu tem alguma ideia para fazer esse tipo de preparo do profissional para atender esse tipo de situação. Na verdade, o Corpo de Bombeiros, né, esse projeto, ele visa esse primeiro atendimento do Corpo de Bombeiros e SAMU. Ele já estabelece no projeto, né, que haja, obviamente, uma preparação, uma capacitação no que tange ao manejo com o surto psicótico. Tá? Então, isso já tem lá nas alíneas que compõem os artigos do projeto uma preparação, uma capacitação maior. Claro. Né? Porque, na verdade, isso que tu fala é exatamente como nós percebemos. Quando chega a brigada ou o policiamento, o cara com arma, o cara que está em surto, ele, mas eu não sou bandido, eu não sou marginal, e realmente não é. Ele está em surto. Então, tem toda a razão nessa tua observação. E muitas vezes vai pro instinto, né? A pessoa ele quer se defender, ele, pô, o cara vai me matar, o que ele tá fazendo com a 12 ali na minha frente? Isso aí. Nunca vi uma arma na tua vida. Aí quando tu tá na maior vulnerabilidade psicológica, tu vê uma arma daquela ali, não, o primeiro que vem na minha frente eu vou tentar me defender. É branco, o que é? Isso. É um projeto da minha autoria que se tornou lei, né, estabelecendo no calendário do Estado do Rio Grande do Sul a temática da saúde mental. O Janeiro Branco ele vem com o objetivo de falar sobre saúde mental. E por que janeiro? Iniciar o ano com essa pauta. Então, assim, todo o primeiro domingo de janeiro, ou seja, entrou o ano, primeiro domingo de janeiro, nós fazemos uma grande caminhada
no Brick da Redenção, pessoal tudo com camiseta, saúde mental o ano todo, já trazendo essa temática à tona para falar sobre isso. Porque o que acontece? É muito natural o pessoal, as pessoas, quando tem, e a Tanise fala muito bem isso, tem um problema no carro, vai no mecânico. Tem problema no dente, Sim, vai no dentista. Tem problema no ouvido, esses dias eu estava com problema, viajei de avião, quando desci, tal, meu ouvido não abriu. E aí pegou a questão da gripe junto e tal, então água no ouvido, não é aquela água da piscina, é a outra, o teu ouvido tá com... Fiquei 10 dias, vai no otorrino. Então tu tem as especificidades, tem um trauma lá no jogo, tu vai no orto. Então, tu tem um problema mental, fala com um amigo, alguns vão para cachaça, outros vão para a igreja, outros vão para o batuque, vai por tudo, e não vai buscar o especialista na saúde mental, que é um psicólogo, que é um psiquiatra. Então, o Janeiro Branco é nesse sentido. Tem um problema, tem uma situação, busca ajuda. Eu, por exemplo, eu faço terapia com um psiquiatra. Esse dia um amigo meu perguntou, mas tu toma medicação? Não tomo medicação. Poderia, se fosse necessário, até tomar, não tomo remédio para dormir, nada, mas é o espaço que eu tenho de fala, vou lá, troco uma ideia e etc, e faço a minha terapia para buscar ser uma pessoa melhor e evoluir, cada vez conquistar mais. Aí alguém que nos acompanha e tal, mas tu tem religiosidade na tua vida? Sim, eu frequento a igreja. Eu sou inclusive um obreiro na minha igreja, entendeu? Eu tenho sim espiritualidade. Aliás, eu sou palestrante na minha igreja e tudo mais, tenho princípios, valores que norteiam a minha vida de fé desde quando me criei, tendo um pai pastor. Meu pai é pastor. Sim. Tendo um pai pastor. Mas a questão da saúde mental é uma ferramenta que está ao nosso dispor e que nós precisamos buscar sempre ajuda. Então, o projeto Janeiro Branco, que hoje é lei, é nesse sentido, é quebrar tabus. Quando tem uma situação, que eu falo agora há pouco do problema lá na família e tal, que é uma relação tóxica, é quebrar esses tabus, sentar, conversar sobre isso, perdoar. Tem pessoas que não sabem pedir perdão, tem pessoas que não sabem perdoar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ó, contigo, tá? Depois eu te mando esse corte. Não sabe pedir desculpa, não sabe, o orgulho tá acima de tudo, né? Isso, o ego tá acima de tudo, a vaidade. E isso, tem pessoas que guardam rancor, e aí isso vai corroendo as pessoas por dentro, porque eu acredito que as doenças psicossomáticas, que são decorrências, muitas vezes disso, de falta de perdão, de rancor, de raízes, de amarguras, situações internas mal resolvidas que as pessoas não falam, e eu tenho falado muito sobre isso num tempo mais recente. Altivez, altruísta, é aquele que tem a capacidade de chegar para alguém e dizer, me perdoa. Então, isso enobrece a pessoa, e as pessoas, de um modo geral, tem como, eu não vou me humilhar, eu não vou me rebaixar. Então, o Janeiro Branco vem nesse sentido, de poder falar sobre isso, falar da importância da saúde mental, de viver uma vida com autoestima elevada. Tem uma expressão que diz, é difícil ser feliz. Então, quando tudo está indo bem, parece que eu tenho que fazer alguma coisa para ferrar. O auto-boicote. Mas então, o Janeiro Branco vem nessa linha. Nós podemos promover a felicidade e que as pessoas realmente vivam uma vida com resultados efetivos, com gestão de emoções e que sejam verdadeiramente felizes. E a cartilha do desenvolvimento infantil, que é o guia completo de 0 a 6 anos. Como essa informação pode ser adiada pelas políticas públicas de hoje? Olha, eu, na verdade, lancei essa cartilha na Assembleia Legislativa. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente na Assembleia Legislativa. Não poderia ser diferente, com toda a experiência que eu tenho. Eu sou o único deputado que foi conselheiro tutelar, de 55 deputados estaduais, eu sou o único deputado
que foi conselheiro tutelar, e isso é bem legal, para mim um orgulho estar na Assembleia Legislativa, presidindo a frente parlamentar, sendo o único deputado que teve 2 mandatos completos de conselheiro tutelar. Tá? A Cartilha de Desenvolvimento Infantil, de 0 a 6 anos, ela foi lançada pela frente parlamentar, foi elaborada pela Tanise, como psicóloga, junto com 2 psicólogos e 2 psiquiatras. Então, é uma cartilha que ela apresenta o desenvolvimento saudável e os gatilhos, ou os alertas quando tem um problema. Na idade tal, a criança deve começar a engatinhar. Não engatinhou. Bem, alerta. Na idade tal, a criança deve começar a falar. Não fala. Qual é o alerta e o que fazer? Então, ela traz esses alertas e tem sido elogiadíssima em toda a rede. Um acompanhamento desde sempre. Desde sempre. E ela foi preparada de forma lúdica, de forma muito especial e muito elogiada pelos segmentos médicos e também da área da psicologia e da psiquiatria. Nós temos disponibilizado nas escolinhas, nós temos disponibilizado nas UBSs, nós temos disponibilizado na rede de atendimento integrado. As doenças crônicas raras, aqui está em pauta também, quais são as principais dificuldades para os pacientes? Seja ele criança ou aqui está adulto, mas acredito que criança também, né? Também. É de acesso ao sistema, né? Porque muitas vezes as doenças raras, até a dificuldade é de identificar a própria doença. Agora eu estou com um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é a síndrome de Angelman. Eu creio que 99,99% das pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, não conhecem, nunca ouviram falar sobre a síndrome de Angelman. Então pode botar 99,9999, que eu também não sei do que tu está falando. Pode me explicar. É uma doença rara. É uma doença rara que prejudica o desenvolvimento de crianças, de adultos. E eu soube dessa síndrome quando visitei um cartório na cidade de Cruz Alta. Aí chego lá no cartório e havia a substituta naquele cartório. Ela me falou: deputado, o senhor já ouviu falar sobre a síndrome de Angelman? Eu disse: olha, nunca ouvi falar. Pois então, eu quero lhe explicar. É uma doença rara e o meu filho sofre dessa doença, e eu coloquei aqui no calendário de Cruz Alta, através de um vereador que propôs, inclusive a vereadora Tanise, que está nos assistindo nesse momento, é uma boa... Nos bastidores. Nos bastidores, é um bom projeto para ela apresentar, já é lei na cidade de Cruz Alta, e eu apresentei na Assembleia Legislativa. Por que eu estou falando isso? Porque um outro vereador que pode nos ver pode pegar essa ideia e apresentar. Então, Tanise, não perde tempo. Claro. E hoje no calendário oficial de Cruz Alta, reconhecendo e falando sobre isso. As doenças raras, né? A fibromialgia, por exemplo, é uma doença que também é difícil. Tu olha para a pessoa está bem, né? Às vezes uma pessoa bonita, bem apresentada, mas são doenças que apresentam dores no corpo. As pessoas que sofrem da fibromialgia, elas dizem, sentem dor na raiz do fio do cabelo, nos pés. E é uma doença que não é visível, né? Porém, ela é rara, ela existe. Identificar esta doença não é fácil. Hoje ela tem um reconhecimento nacional, foi aprovado no Congresso o reconhecimento da doença da fibromialgia. Então, o nosso objetivo é esse, é poder estar falando sobre isso e cada vez mais estar inserindo estas pessoas dentro do sistema de saúde. O senhor João, eu vou fazer aqui, eu vou fugir um pouquinho do tema com ele aqui, que isso aqui vai ter que cortar, tá? Ó, eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o encerramento. Eu vou te fazer a pergunta da doação de órgãos, porque já estamos em 33 minutos. O máximo é 40, 42 minutos ali, mas... Eu preciso sair... Isso, tem que sair até 10 e pouquinho, só para nós tirar as fotos ali. Aí eu vou te perguntar da doação de órgãos. Ok. E vou te perguntar alguma coisa da campanha desse ano, até para tu vender teu peixe ainda. Tá bom. Tá? Aí depois a gente faz o encerramento. Tá, bacana. E aí eu vou deixar dito para tu voltar na parte 2 aqui, que nem eu peço, quando o negócio é meio apertado, a gente faz a parte 2. Eu não sei daqui os que tem aqui. Não, aqui mais é para
inovação, tecnologia, coisas que a gente pergunta para todo mundo. Tá? Então vamos nessa aqui da doação de órgãos e vamos para a campanha e a gente encerra daí. Combinado. Doação de órgãos. Eu sou doador de sangue desde o ano de 2011. Olha. Desde o ano de 2000. Eu só não estou doando agora porque eu fiz uma tatuagem em maio. Só volto em outubro fazer tatuagem. Fazer doação de novo. Mas doação de órgãos. Como que eu faço para me tornar um doador? Quem pode buscar esse recurso? E qual é o impacto disso para a sociedade? Bom, através dos cartórios e tabelionatos, eu presido a Frente Parlamentar dos Cartórios e Tabelionatos, CRVAs, que chama Frente Parlamentar Notarial e Registral. E se criou um sistema de escritura pública online e presencial. Eu, Tanise, junto com o desembargador Conte, a sua esposa Carmen, que pertence ao Via Vida, junto com a tabeliã Rita, o tabelião, o registrador de imóveis de Viamão, seu esposo Guilherme Pinho, doutor Lamana Paiva e a sua esposa Yara, fizemos um ato público no tabelionato de doação de órgãos através de escritura pública. Então, todo e qualquer cidadão pode manifestar a sua intenção de doar órgãos de forma voluntária, gratuita, em qualquer tabelionato. E isso tem através... Isso é muito importante. Tabelionato, achei que era só avisar a família. Não, tabelionato. E aí, através de uma escritura pública que vai para o sistema e conversa com a rede de transplantes e doações de órgãos, né, e vai para o sistema e fica lá. Sabino é doador de órgãos. E a partir do momento do óbito, né, da comunicação do óbito, já dá o alerta que o Sabino é doador de órgãos, e aí a facilidade para a retirada, a remoção dos órgãos é muito maior do que buscar a autorização da família, esperar e tudo mais. E às vezes isso é fundamental. Sim, a agilidade faz diferença, nesse momento. Claro. Ontem, inclusive, eu via uma reportagem sobre a Caixa que faz a remoção, né, que evoluiu muito através do tempo, da refrigeração dos órgãos. Então, esse tema da doação de órgãos, para nós, é muito caro, porque é um tema que salva vidas. Hora de vender o peixe do Elisandro aqui, gente. Ele está com o material de campanha dele aqui. Depois eu confesso que vou dar uma olhada com mais calma depois do programa. Na verdade, material de campanha não, mas isso aqui é o trabalho já consolidado. Mas o Elisandro, esse ano vamos de novo, né? Eu sou pré-candidato à reeleição de deputado estadual. Foi uma decisão que nós tomamos com muita consciência, né, por conta de um trabalho já realizado, como bem disse. São muitos projetos de leis apresentados, são muitos recursos destinados. E a criançada aqui, né? Vou mostrar aqui a criançada sempre junto. Sim. É uma pauta que faz parte da nossa vida, e eu tenho a alegria, né, então, de compor hoje na Assembleia Legislativa uma bancada. Eu estou na bancada do Republicanos, em que nós temos ali na nossa bancada hoje todos os nossos colegas também são pré-candidatos à reeleição de deputado, e nós temos a convicção de que vamos fazer aí um bom trabalho. Obviamente que o mandato ele fala por si só. Eu sempre digo para as pessoas: querem saber quem é o deputado Sabino? Entre nas redes sociais, nos acompanhem, nos sigam através do @Elisandro Sabino, Instagram, colocar lá no nosso... Nós temos um site com as informações atualizadas. Então acompanhe o trabalho. Nada melhor do que pesquisar, do que saber a respeito dos deputados, dos vereadores que estão fazendo o trabalho na cidade e no estado, para que você possa criar a sua convicção a respeito daquela pessoa que você vai acompanhar, e pode até, inclusive, eleger para ser o seu vereador, o seu deputado federal.
Então, isso é muito importante. Ali no trabalho consolidado, no projeto, nessa situação, tu tira a tua conclusão, tu não vai pela opinião dos outros. Né? Exato. Tu consegue filtrar isso para ti. Exatamente. E é o que a gente pede sempre, não seja alienado, pense por si mesmo, abra a sua cabeça, tira o partido, tira o Republicanos da frente. Isso. Vai lá conhecer o trabalho do Elisandro. A Tanise também, né? Aproveitar já fazer uma propaganda para a mulher também. Ô, Elisandro, a pergunta que eu te fiz no off eu vou te fazer agora, para a gente encerrar a conversa e trazer a tua mensagem final. Eu me elegi deputado estadual. É a mesma coisa por me eleger deputado federal ou a campanha é diferente, a quantidade de votos é diferente, a legenda é diferente? Como que diferencia essas duas candidaturas? Olha, tem deputados estaduais que se elegem com uma votação elevada, que aquela votação já seria o suficiente para ser deputado federal. É possível. Tem deputados que se elegem estaduais com 50, com 60 mil votos, com essa votação, dependendo do partido, estava eleito deputado federal. Então isso é possível. A questão é o coeficiente eleitoral e a legenda partidária. Tem deputados federais que se elegeram com 40 mil votos, com 37 mil votos, que é a votação que eu fiz para deputado estadual. Entende? Então é possível. Depende da eleição e do momento. Tradicionalmente, deputados federais se elegem em alguns partidos com 100 mil votos, com 80, 90 mil votos. Mas, eu vou dar o exemplo do Republicanos. Na última eleição, o Republicanos fez deputado federal com 47 mil votos. Entendeu? 47 mil votos. Então, é plenamente possível ser eleito. O sistema político, ele também, para quem é leigo, é meio complicado de entender, né? Mas tem essa questão da força do partido também. Coeficiente eleitoral, puxador de voto. Exatamente. Coloca um candidato que ele estoura, ele faz a cadeira dele e mais um. O que é fazer a cadeira mais um? Hoje, para ser deputado estadual, é uma média de 110 mil votos. Aí o Gesiel é candidato, faz 210 mil, 220 mil. Fez a tua cadeira e mais uma. Botei mais um. Entendeu? Tu fez a tua cadeira e abriu a cadeira de mais um, que ele não precisa fazer 1000 votos, porque já fez a cadeira dele. Entendi. Entendeu? Então, e aí, claro, com os outros candidatos, vai abrindo mais cadeiras. Então, isso é muito comum. Elisandro, para a gente encerrar, então, eu vou te dar o teu presente, por favor, João. Alcance aqui para mim, que ninguém sai daqui sem canequinha. Né? Opa! Ninguém sai daqui sem canequinha. Aí, ó, a Tanise já tem a dela. Agora tu vai poder tomar teu chazinho, teu café em casa com a caneca do podcast. Maravilha, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast Saúde e Negócios. Maravilha. Faça bom proveito. Obrigado. E na próxima, com certeza, com um pouquinho mais de tempo, a gente vai conversar e aprofundar mais os assuntos. Mensagem final, e se quiser já anunciar para quando começa as campanhas aí, onde a gente te encontra nas redes sociais. Maravilha. Bom, a campanha oficialmente vai abrir dia 18 de agosto. 18 de agosto. E para todo mundo, não só para 16 de agosto. 16 de agosto. Me corrigindo aqui, 16 de agosto, queria ganhar 2 dias, mas 16 de agosto abre a campanha e dali em diante, oficialmente, então, após as convenções, todos se tornam candidatos, com os números, já tem um número escolhido na convenção, e eu, obviamente, aqui na condição de pré-candidato, convido a todos que continuem acompanhando nosso trabalho na condição de deputado estadual, e nessa parceria aqui em Porto Alegre com a vereadora Tanise Sabino, que é psicóloga, a primeira psicóloga eleita na história de Porto Alegre, e juntos esses mandatos têm dado muitos resultados na saúde e na vida das pessoas. Esse foi Elisandro Sabino, nosso convidado de hoje, deputado estadual, pré-candidato, que a gente não pode falar que é candidato, mas com certeza acompanharemos a candidatura dele na eleição 2026. Boa sorte, deputado. Obrigado. Até uma próxima. Fica com Deus. Gente, você que acompanhou esse episódio até agora, compartilhe o vídeo com quem você acredita que merece esse conteúdo. E eu espero vocês no próximo episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Um grande abraço para ti e até a próxima. Tchau!